Olá, queridos amigos, companheiros de caminhada. É com grande alegria que vamos conduzir, então, a nossa doutrinária de hoje. A temática que nós vamos abordar no dia de hoje, ela é muito importante. Ela diz respeito a todos nós, a nossa trajetória, a como nós conduzimos as nossas dificuldades e como nós podemos chegar a essa perfeição, conforme nos trazem os Espíritos, de Jesus. Para que a gente possa iniciar, eu trago aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, que ela vai nos dizer o seguinte, ela questiona qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos, então, nos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Todavia, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Mas o que isso se conecta com a nossa temática de hoje, que vai dizer respeito à educação propriamente dita? Bom, analisando então todo esse cenário, nós percebemos que não é simples chegarmos a essa perfeição. É difícil, dói, muitas vezes temos que abdicar de muitas coisas e outras modificar. E a educação, ela vai nos trazer exatamente esse processo. Esse processo que é dolorido e muitas vezes é difícil, que exige de nós essa reforma. A educação que nós estamos trazendo aqui não é propriamente aquela educação formal, ou não é somente a educação formal, que se aprende em livros, aquela educação que nos trazem diplomas, muitas vezes acadêmicos. É uma educação mais profunda, uma educação que está lá no nosso íntimo. Essa modificação, esse despertar, e é algo complexo. Quando analisamos todo esse contexto, as nossas dificuldades, nosso dia a dia, nossa rotina, vamos percebendo que às vezes para modificar uma atitude diária, uma forma de conduta do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue. A gente se programa, principalmente nós espíritas. Não, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer a caridade em todos os momentos que surgirem, as oportunidades aí que vão surgindo no nosso dia a dia. E muitas vezes, quando somos colocados à prática, não conseguimos dar conta. Ou acabamos falindo. E aí vem o arrependimento. E aí a gente começa a martelar na nossa cabecinha. Não, na próxima vez eu vou agir de outra forma. E aí chega a próxima vez e a gente age da mesma maneira. Não se permitindo fazer a caridade, não se permitindo muitas vezes auxiliar o próximo, não permitindo essa modificação e esse processo educacional. Eu trago aqui, então, um resumo simplificado e literal da palavra educação. Então, a educação ela é originada de dois radicais, oriundo a partir de dois termos, que é a palavra educare, oriundo do latim, que significa alimentar, cuidar, criar, e educere, que significa tirar para fora, conduzir para modificar um estado. Então, esse é o significado literal da palavra educação. Para que a gente possa refletir, eu poderia aqui trazer inúmeras personalidades que tiveram contribuições realmente relevantes na história da humanidade no quesito educação do ser. Mas eu trago uma das personalidades mais importantes e ao mesmo tempo mais complexas, que é Jesus, nosso modelo e guia. Quando vamos analisar toda a trajetória, toda a vivência do Cristo, vamos nos dando conta de inúmeros ensinamentos. E a educação sempre esteve muito conectada com tudo o que o Cristo fez, com todas as parábolas que ele nos trouxe, com todas as mensagens
todos os direcionamentos, tudo que o Cristo nos trouxe enquanto encarnado na existência corporal e até pós o desencarne dele, através das nossas obras, da nossa literatura espírita. Bom, conforme Cristo nos traz, o principal objetivo dele é a construção do reino de Deus. Tá, mas, Maurício, esse reino é físico? Aonde é que ele vai ser construído? Qual parte aqui do nosso Brasil, nossa terra? Será que vai ser no Brasil? Na pátria do Evangelho? Será que vai ser na Europa? E aí, no livro Boa Nova, nos trazido por Humberto de Campos, ele nos traz essa informação. Que esse reino ele não é um reino físico, um reino tangível, um reino construído com materiais daqui, né, com tijolos, com cimento, com argamassa. Ele é um reino mais complexo de ser construído. É um reino que exige muito mais. Muito mais recurso, muito mais doação. E, além disso, a nossa colaboração. Ele é o reino no coração dos homens. Um reino que vai ser construído dentro de cada um de nós. E aí a gente vê a complexidade da construção desse monumento. Visto que cada um de nós é diferente. Cada um está num determinado estágio. Exige determinados remédios para determinadas condutas. E aí a gente vê que essa construção, ela depende muito de cada um de nós. E a educação ela vai remeter a isso, a esse processo, a como nós vamos aprender, falando aí de valores, falando de contribuições no campo íntimo, né, de modificações íntimas, e como nós vamos aplicar na nossa vivência, no nosso dia a dia, nos nossos dias, nas nossas dificuldades, que principalmente nesse momento têm sido extremas, né? Muitas pessoas aí estão realmente chegando ao esgotamento, né? Tirando as suas vidas, principalmente nesse mês, que nós alertamos tanto nos casos de suicídio, que as pessoas já não enxergam e que podem, né, no futuro ter um momento ali de felicidade, de alegria, e acabam tirando a sua vida, como se isso fosse um remédio, a solução para esses problemas, e complicando cada vez mais as suas vivências. E a educação ela vai falar sobre isso, sobre o processo, sobre como a gente pode ressignificar os nossos dias, né, como a gente pode melhorar intimamente e modificar o nosso íntimo. Conforme eu tinha falado anteriormente, quando analisamos toda a vivência do Cristo, ele sempre vai pautar muito a questão da educação. Mesmo que, em muitas vezes, ele nem falasse em educação propriamente dita. Mas as ações dele remetiam a essa informação. E vemos isso principalmente quando ele conduz 12 homens, 12 pessoas simples, oriundas do povo, muitos sem instrução, não sabendo, não entendendo muitas vezes a lei da sua época. 12 homens muito simples foram chamados, convocados e puderam conviver com o nosso amado Cristo. E é legal a gente identificar que todos eles completamente distintos, com características diferenciadas. Vemos João, que embora muito jovem, possui uma maturidade extrema. Vemos Pedro, que em muitas passagens
acabava muitas vezes, né, sendo tomado pela indecisão, pela incerteza, e muitas vezes, né, tendo ali momentos em que ele metia os pés pelas mãos e acabava não conduzindo da melhor forma. Temos Judas, que era uma pessoa muito imediatista, que queria, de certa forma, acelerar o processo a todo custo. Enfim, temos homens distintos, com características distintas. Mas todos eles passaram pelo mesmo processo. Esse processo de educação. E é curioso a gente identificar que esse processo ele se deu de várias formas, né? Através de momentos de instrução, em que Jesus compartilhava os valores, a como chegar naquele reino de Deus, o que era necessário para isso, né? Quais caminhos, quais dificuldades, como passar e suportar essas dificuldades, até momentos práticos, onde no dia a dia, nas questões mais simples, eles eram colocados em provas. E até mesmo diante dos erros, havia fonte de aprendizado. Então, quando vamos analisar toda a passagem do Cristo, vemos que houveram muitos momentos como esses, de aprendizado, de construções coletivas, né, de momentos educacionais que faziam e iam construindo dentro daqueles homens rochas firmes, ou seja, iam tangibilizando aquele reino de Deus dentro do coração de cada um daqueles homens. E aí, futuramente, esses homens estavam prontos para a tarefa, para seguir com esse legado que o Cristo os deixou. Dentro de dificuldades, passando dificuldade, muitas vezes não tendo um teto, né, para ficar, mas entendendo o seu objetivo final, entendendo a sua importância e a sua tarefa para que o Cristo pudesse adentrar outros lares, adentrar outros corações. E vemos, principalmente na figura de Pedro, a rocha firme, né? Aquele homem que possuía insegurança, incerteza, que em muitos momentos parecia estar desconectado muitas vezes da própria missão do Cristo, agora estava pronto para a tarefa. Agora é o alicerce daquele grupo, daqueles 12 homens, e conduziu da melhor forma possível. Então vemos que esse processo ele aconteceu com todos os apóstolos. Aqueles homens simples agora estavam prontos para a tarefa, para vivenciar o Evangelho do Cristo. E a gente vê que não foi um processo fácil. Mas Maurício, até mesmo Judas, e aí vamos nos dando conta que sim, até mesmo Judas. E o que é mais legal quando analisamos a figura de Judas é que vamos percebendo que nem sempre o tempo vai ser o mesmo para todos. Vemos que após aquele joguete político de Judas que acabou saindo pela culatra, né, ou não tendo o objetivo que ele queria, ele acabou vindo, né, a cometer suicídio, se desesperando, né, porque não era esse o objetivo dele, trair o Cristo. Ele queria realmente, né, que o povo acabasse aceitando, acelerar aquele processo, né, de aceitação de Cristo, do Cristo. Era uma jogada política, como a que conhecemos, né, até hoje, está aí nos nossos dias. Ele queria realmente promover o Cristo. E acabou dando errado. Mas a literatura espírita ele nos traz um vasto conhecimento do além-túmulo. E aí vamos percebendo que oportunidades futuras para Judas surgiram, em que ele pôde realmente vivenciar o Cristo, vivenciar o Evangelho.
e realmente construir dentro do seu coração esse reino, o reino de Deus. Então vamos percebendo que cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós é diferente, está num estágio distinto. Exige um ferramental diferente, muitas vezes uma conduta diferenciada para aprender determinado aspecto. E que nem sempre o tempo de maturação, principalmente quando a gente fala de educação do ser, é o mesmo para todo mundo. Muitas vezes são necessárias inúmeras vivências, inúmeros momentos de dificuldade, para que possamos assimilar uma vírgula do nosso Evangelho. Isso nos remete à complexidade dessa construção do reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. Todos nós temos dificuldades, temos momentos em que nos desesperamos, temos momentos que parece que a solução não existe, ou que a gente simplesmente nunca vai conseguir transpor essas barreiras que nos são colocadas à nossa frente. Mas a educação, ela vai remeter a isso. Não simplesmente as dificuldades, mas o quão pronto nós estamos para passar por elas, para suportar essas provas, para não se desesperar, para realmente vivenciar e conseguir conduzir da melhor forma. E enxergar que isso é apenas uma vírgula, uma página da nossa história, frente a muitas. Então, meus queridos, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas vezes estamos restritos aos nossos lares, sem convivência com outras pessoas, que possamos, no nosso dia a dia, entender o nosso Evangelho e construir intimamente esse ferramental, utilizando essa educação do ser. Pode ser que a gente não consiga mudar de uma hora para outra todas as nossas tendências, todas as nossas dificuldades, todas as nossas imperfeições, mas que a cada dia eu consiga mudar uma conduta, uma vivência, ou fazer bem a uma pessoa. Esse bem, muitas vezes, ele nem precisa ser material. Ele pode ser o nosso tempo, muitas vezes para ouvir alguém que precisa desabafar. Pode ser uma prece que eu faça para outro, com o objetivo de auxiliá-lo nas suas dificuldades. Enfim, as ferramentas de auxílio são inúmeras. Basta nós olharmos com esse olhar sensível, podermos escutar o próximo, entendê-lo, praticar a empatia, que vamos perceber as ferramentas que temos aí disponíveis no nosso dia a dia. Então, meus queridos, para que a gente possa encerrar, eu gostaria de trazer um trechinho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, em que ele vai nos trazer algumas informações frente à educação. Ele inicia esse trechinho dizendo que é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. Entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança, do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre seus deveres e sobre o seu destino.
portanto desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia a dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrastamentos da paixão, num meio sensual e corrompido. Esse trechinho, embora muito simples, ele nos diz muito, principalmente nesse atual momento em que estamos vivenciando, onde vemos muitas vezes a família já projetando um futuro, profissional para os seus filhos brilhante. Quero que meu filho seja médico, seja engenheiro, seja professor, ou seja doutor. Mas muitas vezes nos esquecemos desse cuidado, desse processo que vai falar muito sobre valores, vai falar muito sobre essa parte mais íntima. Então vemos muitos advogados, muitos médicos, no auge da sua carreira profissional, cometendo suicídio, ou não sabendo lidar com as suas dificuldades, com esses momentos. Isso nos traz um alerta muito importante. Que possamos conduzir a parte intelectual também juntamente com a parte moral. Porque a parte moral vai nos dar ali a base, a ferramenta para que possamos suportar essas dificuldades. Como eu disse, e como a doutrina espírita, a literatura, todos nós estamos aqui na Terra, vamos vivenciar dificuldades, momentos difíceis e que muitas vezes são desesperadores. Mas quando temos o conhecimento, quando sabemos que isso é apenas uma vírgula na nossa história, um pontinho, e que essa tempestade um dia passa, conduzimos da melhor forma. Vamos entendendo que isso é apenas uma passagem, que logo à frente a solução virá, e que esses momentos são passageiros. Então vamos percebendo que isso foi necessário. E que muitas vezes após essa dificuldade, esse momento de transtorno, de extremo desconforto, nos vem um aprendizado gigantesco. E vamos nos dando conta que se provavelmente não tivéssemos passado por esses momentos, não teríamos o aprendizado necessário. E é isso que nos traz educação. Esse processo que é difícil, que é complexo, que exige de cada um de nós, mas que é extremamente necessário. E que diante de todo esse contexto, diante de todas as dificuldades, quando estamos prontos para a tarefa, para passar por essas dificuldades, elas não se tornam tão grandes. Não se tornam tão grandes, acabam não sendo tão difíceis. Então, meus amigos, que possamos nós entender a importância da educação, dessa educação moral, dessa educação do ser, dessa educação íntima, desse burilamento, para essa construção, conforme nos traz o Cristo, esse prédio que vai estar dentro de cada um de nós, e que possamos a cada dia colocar um tijolinho, para que um dia possamos chegar a essa perfeição, conforme nos trazem os Espíritos no Livro dos Espíritos. Essa perfeição moral. E isso depende de cada um de nós. Depende da nossa doação, depende do quão aberto estamos a esse aprendizado. Esse aprendizado que muitas vezes dói, que muitas vezes pode ser difícil, pode tocar em pontos nossos muito sensíveis, mas que é necessário para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Então, meus amigos, que possamos ficar tranquilos nos nossos lares, conduzir
né, a literatura espírita como essa bagagem de instrução, mas que muito além disso, que possamos aplicar na nossa vivência, no nosso dia a dia e principalmente nas nossas dificuldades. Porque é ali que vamos coletar subsídios, que vamos pôr em prática tudo o que muitas vezes aprendemos na literatura. Modelos, né, referências, temos muitas. Basta querer procurar e realmente entender a necessidade disso. Então, meus queridos, que possamos ficar bem nos nossos lares, com as nossas famílias, e possamos, né, a cada dia, colocar um tijolinho nessa construção. Um tijolinho para que possamos erguer esse edifício. Cada um de nós, dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos momentos, que possamos estar abertos a entender a atual necessidade, né, e a importância. Então, queridos, que possamos nós estarmos aqui afinizados com a espiritualidade, a fim de que possamos ser ferramentas úteis para o Cristo. Obrigado a todos, que fiquemos bem em nossos lares, com as nossas famílias. Muito obrigado.